Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas mais uma vez, que Deus nos dê um espírito de conhecimento, um espírito de entendimento, para que nós possamos discernir a Tua Palavra, no nome de Jesus. No vídeo de hoje, nós vamos estar aqui buscando entender como a fé ela pode se tornar, a semente supridora de todas as nossas necessidades. Então, quando nós buscamos, a definição de fé, que está lá em Hebreus 11, muito conhecida, ela diz que o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. E aí nós entendemos aqui a questão da esperança, a questão da paciência e a questão da certeza. Todas elas ligadas, à fé, fundamentadas na fé. Mas quando nós buscamos entender a palavra de Deus, muitas vezes nós temos que contextualizar, entrar nos contextos a que os textos se referem, compreender situações e circunstâncias vividas, pelos seus personagens principais, para que nós possamos compreender a ação de Deus. Então, quando nós buscamos entender essa palavra, e aí nós vamos à palavra de Mateus 6,33, onde Jesus ele fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui Jesus está falando de todas as demais coisas. Então nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E quando nós entendemos essa palavra, que seria buscar o reino de Deus, Jesus ele está dizendo colocar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, colocar as coisas do reino de Deus numa posição em que elas se tornem sustentadoras da nossa fé, dos nossos projetos em Deus. E então nós vamos buscar conhecimento aonde? Na própria palavra de Deus. Quando nós vamos examinar a palavra de Deus, um bom texto para que a gente comece esse exame é o texto de Marcos, no capítulo 4, onde Jesus ali fala da parábola do semeador. E após terminar essa parábola, Jesus ele vai falar mais duas parábolas. No 4:22, no 4:26, quero dizer, ele vai estar falando sobre um homem que lança uma semente na terra. E essa semente, ela vai se transformar numa árvore e vai gerar seu fruto. E a palavra ali vai dizer que o homem não sabe como esse processo se dá. E depois ele vai falar no 4:30 uma nova palavra a respeito do grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas quando cresce se torna uma grande árvore, e ali as aves se aninham, montam seus ninhos e ficam ali na sua sombra. Então ele está dizendo duas coisas muito importantes para a gente entender. A primeira é que a fé, ele confirma. Por quê? Porque essas parábolas se referem ao reino de Deus. E o ambiente natural da nossa fé, onde a nossa fé se propaga, onde a nossa fé dá fruto, é justamente no reino de Deus. E duas confirmações que Jesus faz para nós, é a seguinte, que a nossa fé como semente geradora, ou seja, aquela que é supridora das nossas necessidades, ela é confirmada nessa palavra de Jesus. O homem lança a semente, mas ele não acompanha o processo, ele não tem controle desse processo. E ali ele já vê a árvore, e os seus frutos, ou seja, já vai direto aos frutos. E o outro é que uma pequena semente, como o grão de mostarda, torna-se-á uma grande árvore, ou seja, a fé ela é executada muitas vezes por um pequeno ato, mas esse pequeno ato vai encontrar a correspondência de Deus e o retorno desse ato, ele vai ser para nós ali, vai trazer um grande resultado, vai trazer uma grande resposta de Deus para nós. A palavra de Deus ela é muito rica e na medida em que a gente vai examinando o nosso conhecimento, ele vai se
fortalecendo, ele vai se fundamentando. Então, quando Jesus ele cita essas parábolas, ele vem justamente nos confirmar que a nossa fé ela tem essa capacidade. Por isso mesmo Deus ele diz no livro de Abacuque, no 2:4, né, que ele fala que o justo viverá da fé. Só que esse justo viverá da fé ele é um contraponto a uma soberba, ou seja, aquele que adquire bens, aquele que se fortalece pautado, né, nas suas conquistas, nos seus bens mal adquiridos, né, como diz a palavra, ou seja, aquele que vai gerar uma soberba, uma autoconfiança. E ali estava se referindo principalmente aos caldeus. No mesmo livro de Abacuque, lá no versículo 9, ele fala que há daqueles que conseguem bens, ajuntam bens mal adquiridos, ou seja, resultado de atos criminosos para colocar o seu ninho no alto e escapar do poder do mal. Então Deus está falando ali que o meu justo viverá da fé, ele é um contraponto a esses que, né, procuram se cercar, procuram se fortalecer com o dinheiro, com o poder, com a influência, né, para que o mal não lhes alcance. Mas o que Deus está dizendo, mas o meu justo viverá da fé. Tanto dizendo que para o justo dele ele dá livramento, para o justo ele dá a sua bênção, e que o ímpio que põe a sua confiança nele, no dinheiro e no poder, não tem ali poder para escapar. Ou seja, é muito parecida essa palavra com a palavra de Jó. Jó, no capítulo 21:14, fala isso, que os ímpios eles não oram a Deus, que eles não buscam a Deus, né? Mas que eles se cercam ali, às vezes, de riquezas, mas Deus fala assim, longe de mim o conselho dos ímpios, porque eles não sabem que o seu bem não está na sua mão. Então Jó também ele chega a essa conclusão. Os ímpios prosperam, muitas vezes achando que está na sua própria força. Eles não sabem que o bem que eles recebem não está na mão deles. Então, a palavra de Abacuque, retornando a ela, faz esse contraponto, que as riquezas não podem livrar o ímpio, mas Deus, ainda assim, sustenta e livra o justo através da sua fé. E quando nós confrontamos essas palavras, voltando à palavra que nós iniciamos lá em Marcos 4, né, 26, no próprio Evangelho de Mateus, que também é a parábola que se remete à parábola do semeador, ali Jesus fala que a quem tem será dado e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então essa palavra, ela corrobora, né? Ela confirma que aquele que tem, ou seja, a nossa fé, ela vai ser sim a semente que vai gerar as atitudes, que vai gerar as circunstâncias que nós precisamos para que tenhamos supridas as nossas necessidades em Deus. E isso é importante que nós entendamos, né? Juntando mais uma palavra para que a gente possa alinhar esse raciocínio, os discípulos eles pedem para que Jesus lhes acrescente fé, lá em Lucas 17:5. E aí Jesus disse, olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa amoreira, né, sai daqui e lança-te no mar. Olha só que interessante, Jesus fazendo a mesma comparação do grão de mostarda que foi feita ali, ou seja, uma semente pequena, mas que quando ela cresce, ou seja, a sua fé ela vai se tornar uma fé imensa, que vai fundamentar ali os seus atos perante Deus, a sua justiça perante Deus, aquilo que você busca diante de Deus. E quando Jesus ele fala em relação à amoreira, se tivéssemos fé como um grão de mostarda, se respondendo aos discípulos, ele vai dizer o quê? Ele vai contar uma parábola, que é a parábola do servo inútil, dizendo que quando o senhor da casa ele vem, e o servo ele põe a mesa e faz tudo aquilo que há dentro da expectativa, que ele não faz nada demais. Ou seja, por isso mesmo ele é inútil, porque ele faz aquilo que estava na expectativa.
É interessante Jesus ele fala isso logo após ter falado sobre a fé. Ou seja, por quê? Nós temos que romper as nossas expectativas, temos que surpreender a Deus. Né? Eu falo isso com um aspecto mais não tão direto, porque Deus ele é onisciente, não pode ser surpreendido. Né? Mas é que nós venhamos a exceder a expectativa que há a nosso respeito, seja através da palavra, da busca da palavra, através das obras, através da misericórdia, que nós venhamos a exceder aquela expectativa inicial que nós temos, entendendo que ali, né, Deus ele vai trabalhar na nossa vida de uma maneira nova. Temos que buscar algo novo de Deus. Que essa palavra ela possa estar edificando o nosso entendimento, né, no nome de Jesus, para que nós tomemos posse e sejamos ousados na nossa fé, no uso da nossa fé, porque grandes coisas Deus vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.